Porque ali eu preciso Sobressai. forjar um operador para que ele aguente o que ele vai enfrentar na realidade. E ele não vai aguentar isso só com técnica. Muito pelo contrário. Só para vocês entenderem, né? O nosso intuito aqui é falar sobre como formar uma liderança emocionalmente forte. Isso significa uma liderança, né, que realmente consegue lidar com pressão, consegue lidar com caos, consegue lidar com incertezas, consegue se desenvolver emocionalmente como uma liderança madura, né? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. E acho que é um ponto que pega muito dentro de operações especiais, certo? Pega demais, Jéssica, porque a gente costuma falar, e falo isso muito dentro das empresas também, que a nossa parte técnica, ela só consegue sobressair a partir do momento que a sua parte de comportamento, que a sua parte mental, que a sua parte emocional, ela esteja estruturada. Diante disso, aí a sua parte técnica, né? A gente consegue sobressair, a gente consegue fazer as coisas. Mas sem a base, sem a estrutura, é muito complicado. Muita gente, inclusive, acha que nesses cursos, né, que acontecem para entrar dentro dessas unidades, a gente trabalha única e exclusivamente parte técnica. E é muito o contrário disso. Seria quantos %, assim, que vocês se envolvem em parte técnica e quanto emocional? Olha, coisa de 60% emocional. E um ponto interessante, né, antecipando a nossa conversa aqui, é que muitas vezes, quando a gente vai para as empresas, os RHs ou as empresas tomam a decisão de capacitar as pessoas mais tecnicamente. Sim. Então, a gente está falando de treinamentos de feedback, treinamentos de comunicação, treinamentos de integração, treinamentos de gestão, né, coisas que são super importantes, né, e que ajudam realmente as lideranças a exercerem o seu papel muito melhor, porém, no final das contas, não é apenas sobre isso. Não. Né? Quando a gente vai olhar o problema que aquela empresa está enfrentando, tem muito a ver com gestão emocional, tem muito a ver com capacidade de gestão, com a habilidade, a competência de liderança, com saber desenvolver as pessoas, saber aguentar algumas coisas que são importantes para essa posição. Inclusive, quando a gente se conheceu, a gente criou uma tese, né, ali juntos, que é o seguinte, vou contar para vocês pra gente acompanhar aqui o raciocínio. Se você for observar a pessoa que senta hoje na sua cadeira de CEO, né, então seja a cadeira de CEO, presidente, fundadores, né, pessoas fundadoras, você vai perceber que normalmente essas pessoas são mais arrojadas, elas são mais objetivas, normalmente elas têm algum nível de problema de relacionamento, são pessoas mais afoitas, mais ousadas, mais pra frente, que tem mais pressão, que às vezes são desorganizadas, inclusive mentalmente, né? E aí, se você coloca essa pessoa única e exclusivamente numa cadeira de pessoa fundadora, ou presidente ou CEO, é exatamente a competência que leva o negócio pra frente. Exatamente. Né? Então, é uma competência que envolve ambição, que envolve ousadia, que envolve risco, né? Que envolve ocupar mercado, né? Porém, quando você pega essa mesma competência e coloca ela para dentro, para fazer gestão de pessoas, a gente tem uma série de desafios relacionados a isso. Então, para concluir esse ponto de tese, eu quero te ouvir para a gente aprofundar nisso. A liderança, a gente acredita que a liderança é como se fosse a barreira. Exato. Né? A liderança que vem abaixo dessa cadeira é a barreira para que a gente realmente consiga adaptar a linguagem para todo o restante. E o RH, ele vem de forma lateral, treinando, desenvolvendo. Para suportar essa estratégia e do negócio que está sendo criado. Exatamente. E dessa liderança. Então, o RH, ele vem ajudando essa liderança a suportar essa pressão que vem de cima e a traduzir essa pressão e essa informação para jogar para baixo. Exatamente. E para suportar isso, tem que ter emocional. Tem que ter, porque o nível de pressão e de caos que se vive num ambiente desse, numa cadeira de liderança, ele é extremo. E essa pessoa, né, só voltando um pouquinho na cadeira do CEO, na minha concepção também, a gente pensa muito parecido com isso, essa pessoa ela tem que ficar livre para romper negócios, para abrir mercado, para fazer... Ela não pode ter a preocupação de como. Esta pessoa ela tem que ter preocupação de o que eu preciso ser feito. Então, todas as outras estruturas, os outros departamentos e principalmente o RH, ele vem a reboque não só para sustentar, mas para preparar que aquilo que foi conquistado tenha realmente uma estrutura, uma organização para fazer isso virar, que a gente fala muito, dinheiro, né? Faturamento. A empresa ela existe para isso. E quando a gente entra neste âmbito desses outros gestores, né, abaixo do CEO, a gente vai entrar muito na dificuldade que eles estão de lidar com isso, de lidar com pressão, de lidar com caos, de equipes de perfis diferentes, de gerações diferentes. E percebo
né, em palestras, em treinamentos e tal, que eles estão começando a utilizar muito da posição para isso. Jéssica, eu não acho errado a utilização da posição por vezes. Ela é necessária, né? Eu sou pai, você é mãe, a gente precisa utilizar da posição por vezes, mas é por vezes. Não é sempre, né? Senão quando a gente começa a utilizar da nossa posição para ser respeitado, para ter um certo temor ali, isso tem prazo de validade. Não é isso que sustenta uma relação, não é isso né? que sustenta uma relação. Então, quando a gente entra nessa seara, é a metodologia do poder pessoal e posicional que a gente tem. O que é o poder posicional? As pessoas me respeitam ou me temem por aquilo que eu ocupo. Ou seja, eu sou um C-level e as pessoas olham para mim e me respeitam por aquilo que eu ocupo, pelo nível hierárquico que eu estou inserido naquela organização, que é diferente do poder pessoal. O poder pessoal, eles vão me respeitar por aquilo que eu faço, por aquilo que eu me demonstro ser, a maneira com que eu faço a gestão da minha equipe, a maneira com que eu consigo colocar aquela equipe para frente. E isso não precisa ser bonzinho para fazer isso. Muita gente me pergunta, Matheus, eu escolho a demanda da equipe ou eu escolho os negócios da empresa? Você escolhe o que é certo naquele momento. E a minha resposta é essa, é só essa. No dia que vocês passarem a deixar de preocupar com isso, vocês vão entender que a partir do momento que a gente escolhe o correto, seja impopular para um lado ou para outro em determinados momentos. E vai ser, mas a gente passa a ser previsível. E essa palavra na liderança, para mim, é uma das que mais faltam no mundo organizacional hoje. As pessoas, elas não têm previsibilidade de tomada de decisão. Por quê? Sempre está tentando atender uma demanda de um lado ou do outro. Então, as pessoas não sabem o que está acontecendo. E quando você faz uma gestão por emoção, naturalmente existe instabilidade. E é natural que exista, né? Afinal de contas, a gente está lidando com o ser humano. Exato. Né? Eu fui criado de uma maneira, você de outra, as pessoas ali da equipe de outras formas, e é natural que as pessoas elas não enxerguem as situações da mesma forma. Mas não é o que a gente está fazendo, né? Como a gente vai colocar isso diante da equipe.